Olá, boa noite, como vai você? Olha, em horário especial essa semana, né? Logo depois do Datena. Então, começando o programa hoje com a estreia, gente, do nosso quadro Gloriosas Mulheres. E é disso que vamos falar agora. Quem está ao meu lado, Ellen, está aqui conosco, tem uma história lindíssima de dar a volta por cima. Daí você vai ver, gente, o que é a vida dessa mulher, o que foi e onde ela está hoje. É muito bacana. Esse quadro conta exatamente essas histórias bonitas que inspiram, de mulheres que dão a volta por cima após um casamento traumático. Então conheça um pouquinho mais da história da Ellen. Já voltamos. Quem vê Ellen Dalla assim, em plena atividade, com muita energia e sucesso, nem imagina o que ela passou durante um casamento tóxico com o ex-marido. Ellen foi casada por mais de 20 anos e teve 3 filhos. A violência psicológica chegou em um ponto que Ellen ficou à beira do abismo. Ellen é psicóloga pós-graduada em sexualidade humana, filosofia, entre muitos outros títulos. Ellen, muita história, né? Muita reconstrução em tudo isso. Quando você percebeu que algo estava diferente, que estava mudando dentro de você, no seu casamento? É muita glória, né, Fabrício? É muita glória, porque quando a gente percebe a situação caótica que a gente se encontra, a gente tende a achar que aquilo ali é ruim. E, na realidade, as coisas que nos paralisam, eu sempre falo isso em atendimento, nos meus vídeos, que as coisas que nos paralisam não são as coisas ruins, são as coisas mais ou menos. Porque as coisas ruins nos impelem a mudar. E as coisas muito boas nos seguram. E quando você está no morno, você tende a permanecer. E é por isso que muitas vezes as pessoas não se movimentam na vida. Quando a coisa fica ruim realmente, que fica caótica, a gente dá um jeito de virar a chave e mudar. E nesse momento, eu que venho de família italiana, imigrantes, cruzaram o oceano, cruzaram mares para chegar até aqui, no meio do nada, que chegaram sem saber por onde começar, se estabeleceram a partir de Colatina, que é uma cidade de interior, né? E quando eu me percebi naquele caos, que eu tomei a decisão de partir para uma carreira solo, eu não conseguia enxergar o momento glorioso que eu estava vivendo. E aí, quando você fala que os italianos se encontraram no meio do nada, qual foi o seu meio do nada? Vou te contar uma experiência muito profunda que eu tive. Eu estava passando na Avenida Dante Michelini e eu olhei para o lado e vi um grupo de travestis. Era à noite. E eu olhei para eles e eu pensei, nem isso eu sei fazer. E naquele momento, a pergunta que ecoava em mim era, em que momento eu me perdi de mim? Em que momento eu me deixei chegar nesse estado, chegar até aqui? E isso ficou ecoando dentro de mim. E então eu sabia que essa resposta não estava do lado de fora. E eu então parti para buscar essa resposta dentro de mim e me recolhi. Durante um certo tempo, eu precisei me recolher para encontrar essa resposta. E foi a psicologia que me deu essa resposta e eu fui estudar, né? Mas aí tem a questão do relacionamento, né, que foi um caos, né, que foi um agente transformador. Em que momento você percebeu que ali você estava realmente indo para um lugar muito desconhecido e que você não estava gostando, caótico, e que você não podia mais continuar? Eu percebo que a gente busca essa resposta muito no outro. Eu acho que esse caos, porque o relacionamento ele é um espelho, ele é um reflexo daquilo que a gente vive internamente. E esse caos ele não vem com um fato isolado, ele começa a nascer. Na verdade, o caos se estabelece a partir de muitas circunstâncias. E as coisas que a gente vai permitindo que aconteçam. Então eu vejo que esse caos ele começa em mim, no momento que eu me perco dos meus sonhos, dos meus objetivos. Mas onde existia o abismo entre você e o seu ex-marido? Eu acho que na ausência do diálogo mesmo. E como era o tratamento? Como era essa coisa do emocional com seus Muito filhos? silêncio.
Até que bem, sabe? Meus filhos são muito maravilhosos. Num determinado momento, quando eu decidi realmente partir para a minha carreira solo e recomeçar, cruzar esse oceano, esse vazio que começou a se estabelecer, esse caos, né? Porque os meus bisavós cruzaram um oceano de águas, eu cruzei um oceano de silêncio, de caos. E fui me reencontrar, e foi a partir do divórcio que eu comecei essa trajetória, né? Comecei a construir a minha trajetória. E como foi esse divórcio? Foi complicado, foi traumático para você? Em princípio foi muito complicado, muito sofrido, mas quando eu me dei conta que eu carregava no meu DNA essa história de reconstrução, eu pensei, se eles fizeram, eu também posso fazer. Se eles reencontraram o ponto de partida, eu também posso reencontrar. Quando você disse eles, os seus antepassados. Isso. E eu senti que eu carregava essa história de sucesso em mim. Eu só precisava entender como, em que ponto que eu me perdi. E não tem a ver com o outro, Fabrício, tem a ver com a gente. Na sua opinião, Ellen, o que significava a Ellen para o seu ex-marido? O que significava? Eu acredito que significava a vida que ele sempre sonhou. Qual era a vida que ele sempre sonhou? Essa vida bonita, né, de conquistas, de realizações, de coisas. Qual foi o momento mais caótico, assim, para você? Eu acho que foi o momento que eu me vi fora da estrutura, porque como eu vinha debaixo de uma estrutura muito boa, empresarial, muito segura, nunca precisei olhar a parte do cardápio de preço, né, Fabrício? E no momento quando eu decidi seguir solo, então essa responsabilidade caiu sobre mim. E eu precisei dar conta desse recado. Mas nesse momento que eu te contei, que eu passei pela Dante Michelini, que eu pensei, nem isso eu sei fazer, naquele momento, dentro de mim, eu tomei uma decisão. Eu vou construir uma carreira de sucesso e eu vou construir uma carreira brilhante. E você não queria, então, ir por aquele caminho que você diz assim, olha, que escreveram esse roteiro aqui, aí você disse assim, não, eu não vou fazer esse roteiro aqui. Que escreveram, eu quero fazer o meu roteiro, é isso? Eu não tinha essa consciência. Quando eu tomei essa decisão, eu pensei, o que eu tenho nas mãos? A única coisa que eu tinha era o conhecimento do sofrimento humano. Como você encara, o que é a dor para você? A dor é uma ilusão que a gente tem desse script que você falou. Porque a dor é um oceano que a gente cruza para quando a gente chega do outro lado, a gente percebe que muitas sombras eram criações da nossa mente, não eram reais. O monstro nunca é tão grande. Muito bom, e aí eu queria que você deixasse, olha só, primeiro eu quero te dar um abraço, porque você tem uma história de guerreira, uma história muito bonita, e eu sei o quanto é difícil estar aqui, assim, para contar uma história para as câmeras de televisão, para você mesmo, né? para a gente, para todo o estúdio aqui que ficou emocionado. E aí quando você se vê aqui nesse momento presente, inteira, bonita, linda, né, de energia, o que é que te passa pela cabeça? Passa um filme, sabe aquelas cenas quando a pessoa volta e passa aquela história toda rapidinho assim? Esse filme volta na minha cabeça e a única coisa que ecoa hoje é a vontade de transmitir essa vida que eu encontrei a partir de dentro. E o que você diria para as mulheres que estão passando por um momento difícil e que precisam tomar uma atitude, mas não têm coragem? O que você diria para elas? Eu diria que é simples, mas não é fácil. Eu diria para se estruturar. Eu sempre digo que a liberdade feminina começa na conta corrente. Se estruture, se organize internamente, porque a gente precisa dar conta de segurar um tranco que muitas vezes a gente não foi criada e educada para segurar. E a gente precisa achar esse ponto de partida desse equilíbrio interno. E aí depois as coisas aos poucos vão clareando, mas não é de uma hora para outra. Precisa ter pés no chão. Maravilha, muito bom estar aqui com você. E esse foi o Casa Mais Família, estreia do nosso quadro Gloriosas Mulheres.
Já voltamos. Somos apaixonados por Cofrio. Cofrio, sabor a toda prova. Casa Mais Família com Fabrício Fabre. Oferecimento. Compre, compare, comprove. Uniaves, sempre a melhor escolha. Somos apaixonados por linguiça para churrasco Cofrio. Cofrio, sabor a toda prova. Iriri Beach Water Park. Lazer em família. Olá, voltamos. Uma pausa aqui no nosso estúdio, mas foi gravado aqui uma entrevista muito bacana com o Vitor Lawrence. Daí ele vai explicar qual o travesseiro correto para dormir, como muita gente vem dormindo errado, depois sente dores na coluna. Veja essa entrevista. Será que você está dormindo com o travesseiro correto ou o travesseiro está te entortando a cabeça? O que a gente vai saber agora com o Dr. Vitor Lawrence. Então, doutor Vitor, trouxe aqui a produção trouxe alguns modelos para a gente avaliar. Certo. Mas eu quero mostrar aquele sujeito lá, olha. Aquele ali acho que tomou todas, né? E tá bem largado assim no sofá. Isso acontece, mas o que acontece no dia seguinte? Então, Fabrício, isso geralmente é uma postura muito comum adotada aí pelo pessoal, tá? Porém, assim, hoje em dia existe um conceito novo, assim, não existe uma posição muito correta para você ficar. Desde que você, principalmente durante o sono, que o sono ele seja restaurador, fundamentalmente. Porém, a recorrência dessa posição, em algum momento, ela pode gerar alguma perturbação, principalmente cervical, na coluna lombar, e não é uma postura adequadamente. E esse sujeito aí, está dormindo corretamente? Então, aqui a gente, principalmente na região cervical, que é essa região próxima à cabeça, se a gente vê pelo ângulo do travesseiro, você vê que ele faz uma curvatura um pouco mais acentuada em relação à coluna torácica, que é a parte onde está a camisa dele. Então, se a gente for analisar, ela faz tipo uma curvatura ascendente ali para a direção da cabeça. Isso aí gera um estresse necessário na região cervical. Vamos mostrar aquela imagem ali? Essa é uma imagem muito boa de se ver, que aqui a gente analisa duas situações. Uma da cervical, que é ela com a manutenção da cabeça mais para um lado que para o outro. Isso pode dar problema nos ombros também, os braços um mais espalmados que o outro. E também na região lombar, que você pode ver a perna direita dela, ela está uma flexão como se tivesse um 4 ali. Então, todas essas manutenções de posturas ali, elas vão gerar uma perturbação na raiz nervosa das regiões, tanto lombares quanto cervicais também. Ok, aquela ali? Aí você tá parecendo um bicho preguiça, né? Essa tá querendo acordar, mas não quer. Essa aí de todas até agora é a menos comprometedora, a não ser pela posição do braço acima da cabeça, que pode gerar também. Agora aquele ali, embora pareça que esteja quase morto, é verdade. Mas você está vendo que ele está no sono profundo. Eu acho que, como é que está a posição dele aí? Até que em relação ao travesseiro não está uma postura tão ruim. Aí pode ser que tenha alguns outros problemas, de apneia do sono, algumas outras coisas também, que aí eu preciso de uma análise um pouco mais aprofundada para ver se tem também. Ok, vamos pedir a coluna então, para vir até a gente? A coluna está sempre conosco aqui, o programa já virou mascote. Sem dúvida. Aqui, deitada, como que ela não poderia estar? Aqui, o ideal do travesseiro que a gente está frisando é que ele mantenha justamente esse alinhamento da coluna, mesmo na posição deitada. Então, por exemplo, em uma postura de lado, a coluna ela tem que se manter bem alinhada. Se o travesseiro for muito alto, o que vai acontecer? Ele vai fazer isso. Então, isso aqui vai impor uma força aqui em cima, mas vocês conseguem mensurar que isso vem até a região mais baixa um pouco? Então, não é só na cervical, isso vai repercutir na coluna inteira. Em uma posição de barriga para cima, isso vai gerar essa posição, com o travesseiro muito alto. A coluna do paciente vai ficar um pouco mais retificada do que deveria, ou seja, vai perder a curvatura fisiológica. Em contrapartida, se ele for muito baixo, ele vai entrar num processo de hiperextensão da coluna. A coluna vai ficar mais fechada
do que Olha, deveria então ter. deve ter muita gente dormindo errado ainda, né? Tem, bastante. Vamos ver lá em nosso segundo cenário como o nosso modelo está dormindo, né? Vamos lá ver. Beleza, vamos ver como é que esse rapaz dorme aqui, doutor Vitor. E aí? Então, vamos lá. Dá para melhorar bastante, tá? A primeira coisa que a gente tem que analisar é a posição aqui da cervical dele. Olha. O travesseiro, desce a mão um pouquinho, por gentileza, Thiago. Até que ele arrumou uma solução barata, que é enfiar o braço embaixo do travesseiro, porque o travesseiro, se ele tirar a mão, tira a mão, Thiago, por favor, ele vai ficar muito baixo, aí a gente vai ver justamente essa angulação um pouco maior e a cabeça pesando mais no travesseiro. Lembra que a gente falou que o travesseiro estava muito fofo? Então esse travesseiro aí não é o ideal para ele. E aqui também a gente pode melhorar um pouquinho, porque isso está gerando um pouquinho de rotação aqui na lombar dele. Então o ideal aqui seria ele estar um pouquinho mais com as duas pernas dobradas e até mesmo com o travesseiro entre as pernas, para dar um conforto maior. Aqui tem um travesseiro, olha, vou mostrar esse travesseiro aqui que é o mais correto, né? Isso. A vantagem desse travesseiro aqui é o travesseiro que a gente consegue regular a altura em até 3 posições, né? Então ele serve para pescoços menores até os pescoços um pouco maiores. Vamos trocar aqui, Thiago, por favor. Esse é um travesseiro com a densidade um pouquinho mais alta, de médio para alto, e que ele vai dar justamente essa conformação da posição. Ele vai ceder um pouquinho, mas ele vai conseguir manter a altura dele. Ok, mais uma outra forma aqui, né? Nessa posição de barriga para baixo, ele até que pode ficar. Antigamente tinha aquela história que não podia dormir de barriga para baixo. Então a posição correta para dormir de barriga para baixo seria as duas pernas estar esticadas, e aí a cabeça do paciente está apoiada no travesseiro, mantendo uma distância um pouco ali do colchão, para ele conseguir ter um pouco da respiração sem afetar tanto. Ok. Doutor Vitor, e aí quais são as formas que a quiropraxia pode ajudar? Então, aqui a gente faria mais ou menos aquela análise, né, para checar onde que está o bloqueio estrutural que está gerando essa repercussão, possivelmente pela posição do travesseiro. E aí a gente vinha fazendo esse ajuste já da estrutura que está bloqueada. No dia a dia, essa posição do travesseiro mais alto, dessa densidade um pouco mais alta, com o travesseiro no meio das pernas, seria uma solução assim que vai amenizar um pouco os problemas que podem aparecer. Bom, mas aí é claro que você dormindo durante muito tempo com a posição errada, você possivelmente vai estar aí sentindo alguma dor. E aí os métodos lá no Instituto Lawrence são diversos, né? Desde um tratamento mais rápido, como a quiropraxia, até os outros mais prolongados. Isso, é fundamental assim, a gente entender mais uma vez que a quiropraxia é uma entrada, a gente precisa das outras metodologias de fortalecimento. Para quê? Para dar sustentação para o corpo do paciente. Quando a pessoa tem dor, o ideal é que ela não fique em repouso, porque o repouso ele vai acabar gerando mais atrofia da musculatura, mais compensações. Então o ideal é que ele tente fazer alguma atividade que normalmente ele já consiga fazer dentro da limitação que ele está tendo no momento. Então aí, depois dessa parte ajustiva com a quiropraxia, a gente encaminha ou para o Pilates ou para um treinamento funcional, justamente para dar esse amarra com fortalecimento. Instituto Lawrence, a gente sempre mostra aqui no programa, tem aí diversas opções para você cuidar do seu corpo, para poder continuar fazendo tudo aquilo que você gosta, viajar, pegar um filho no colo, né, carregar uma mala. A mala é por fundamental, e aí vai, né? Pegar uma onda forte, que às vezes a onda vem mais forte se você não tiver estrutura nas pernas, né? E é isso. Tendo alguma dúvida, você pode também entrar em contato aí com os telefones e o Instagram que aparece aqui na tela, né? Instituto Lawrence, ok? E daí conversar também diretamente com o Dr. Vitor. Muito obrigado pela sua participação, Thiago também. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no quadro. Continue conosco aqui no Casa. E só quanta dica interessante, daqui a pouquinho voltamos aqui no Casa com receitas, muita culinária e muito mais. Já já. Hoje é dia de Uniaves. Para uma refeição mais prática, rápida e deliciosa, a linha temperada é perfeita. E para juntar a galera na sua social, a linha churrasco é a ideal. Com a linha temperados, colocou na air fryer, tá pronto. Já para a linha churrasco, colocou na churrasqueira e liga o som. Para todos os momentos, Uniaves. Uniaves, sempre a melhor escolha.
Casa Mais Família com Fabrício Fabre. Oferecimento. Compre, compare, comprove. Uniaves, sempre a melhor escolha. Somos apaixonados por linguiça para churrasco Cofrio. Cofrio, sabor a toda prova. Iriri Beach Water Park, lazer em família. Voltamos, e é o seguinte, gente, Iriri, olha que lugar bacana, esse lugar lindíssimo que a gente está sempre mostrando aqui no programa, e esse empreendimento, Iriri Beach Water Park. E semana passada, quem esteve aqui no nosso programa foi o arquiteto do projeto, Nelson Napolitano. E daí ele fala como foi a inspiração dele, conta um pouquinho disso tudo. E olha que interessante, olha que parque lindo. E aí ele diz o seguinte, que foi a partir da sensação que a cidade passa, a praia, o charme da vila, ou seja, da cidade, o pôr do sol, que serviu de inspiração para tudo isso, para esse empreendimento. Ele disse que o processo na primeira etapa foi pensado na convivência entre as famílias. Por isso as piscinas diferentes, desde baby, infantil até o jovem, olha só, para integrar as famílias, gente. E olha o que ele fala sobre a harmonia entre as famílias, como vai ser muito bacana. Pois é, o local, na primeira visita, o parque está situado no alto de uma colina, no alto de uma montanha, e ela formava um pequeno vale. Quando nós visitamos, a gente pôde observar que de cima do vale você conseguia mirar uma praia muito bonita. E o fundo do vale, ele também desse ponto mais alto, também permitia que você enxergasse o fundo do vale. Foi a partir daí que nós imaginamos a implantação e, junto com a implantação, como as pessoas iriam conviver no espaço. Porque de um lado você tinha aquela visão linda da praia e do outro nós jogamos a parte das piscinas do encontro nesse fundo do vale. Então, quem contorna o parque naturalmente participa de tudo que está acontecendo na praia, que está a uma pequena distância mais visualmente, e do conjunto aquático. Parabéns, Nelson Napolitano. Realmente o projeto é muito bonito. Agora, momento de gastronomia. Tem uma receita muito gostosa. A chefe prepara com muito carinho e vai ser muito legal para esse fim de semana. É uma sopa, gente, de batata baroa com linguiça defumada da Cofrio e bacon. Veja que bacana. Aí tem um diferencial essa sopa para esse inverno. Olá, eu sou a chefe Ana Paula Pereira e vou fazer para vocês uma deliciosa sopa de batata baroa com linguicinha defumada e bacon da Cofrio, claro. Colocamos a batata baroa em uma porção de cenoura para cozinhar com um pouco de sal e também um buquê garni. Coloco em um liquidificador, coloque um pouco de creme de leite para que ainda tenha mais cremosidade, processo bem. Em uma panela, você vai fritar o bacon, nessa mesma panela, frite a linguicinha e entre agora com alho poró bem fatiadinho, pois você despeja aquele creme. Para finalizar, a gente usa as linguicinhas e uma fatia de pão tostada como uma torrada. Fez um friozinho, baixou a temperatura, a gente logo já quer comer aí um caldinho, uma sopa, um creme. E esse aqui, ó, de mandioquinha ou batata baroa com defumados Cofrio, gente, vale a pena. Muito bom! Maravilha de receita, não é mesmo? Você encontra em nosso canal do YouTube Casa Mais Família. Aliás, já se inscreveu? Se inscreva, daí você recebe todas as matérias de receitas aí no seu telefone celular, no seu tablet, enfim. Esteja conosco também nas redes sociais. E agora o assunto é pizza. Eu estive lá na casa do mestre com o Flávio e ele fala do cuidado que ele tem com cada ingrediente. Dá uma olhadinha. E tem uma questão, gente, que é muito interessante, que é a qualidade dos ingredientes, né? Veja que a sua mussarela é especial, o seu molho é especial, tudo. O camarão sempre fresco, nós usamos catupiry. Nós buscamos sempre a qualidade dos nossos produtos. Que o cliente sai daqui satisfeito, que é o mais importante.
Daí também o Flávio fala sobre o cuidado com a massa que se aproxima ao pão de Abraão. É uma massa sem fermentação, sem ovos, sem leite, uma massa leve. Sabe aquela pizza que você come saborosa e depois você ainda fica leve? É o que ele vai falar e mostrar um pouquinho mais. Nós usamos a fermentação in natura, tá? Nós não usamos fermento, não usamos leite, não usamos ovos. Tá? Nós preparamos uma massa mais próxima do pão de Abraão, que foi feita lá atrás. Muito bom, Flávio, parabéns. Casa do Mestre, Manguinhos, vale muito a pena você sair aqui um pouquinho de Vitória, Vila Velha, de Linhares, Colatina, enfim, conhecer essa pizzaria em Manguinhos, se você ainda não conhece. Estou falando, essa pizza, aliás, todas essas pizzas dele, do Flávio, da Casa do Mestre, são assim, deliciosas. Vale a pena, você vai querer repetir sempre. E agora a receita aqui em nosso estúdio, olha, foi feita aqui, tá? Durante a semana nós preparamos essa receita com coxa e sobrecoxa, com a coxa e sobrecoxa da Uniaves, e tem também um pirão que o chefe Said faz. Vamos ver. Olá, sou o chefe Said. Hoje eu vou preparar a coxa e sobrecoxa dorsal Uniaves com pirão com o próprio caldo do frango. Esse prato eu inicio ele cozinhando o frango e logo depois de cozido eu reservo o fundo e coloco as partes para grelhar. E assim já grelhado, eu começo a fazer o meu pirão. Vou adicionando a farinha de mandioca até chegar ao ponto desejado. Esse prato é ideal para essa temperatura e aquece, uma comida muito gostosa e fica a dica. Maravilha, você também encontra essa receita no nosso canal do YouTube, Casa Mais Família. Olha, gente, é o seguinte, você já conheceu a nova boutique de carnes aqui em Itaparica, a boutique da Hipercarnes. A gente está mostrando aí algumas imagens, eu estive lá também visitando, estive na fazenda de onde vem os bois, né, de onde vem a carne, na verdade. Daí, o que é interessante é que esse cuidado todo que eles têm, né, com a carne, e ainda por cima você compra aquela carne fresca, sabe? Fresca e com qualidade, aquela carne que derrete na boca, é isso. E daí eles estão com uma promoção, vou colocar aqui, você que gosta, de aí está precisando fazer uma economia, então a gente mostra aqui as novidades e você vai ver o VT que está rolando assim em várias emissoras, e a gente trouxe aqui para mostrar no Casa, para você também já economizar, porque, gente, olha, carne tem que comprar no lugar certo e com preço bom, veja só. Carnes selecionadas é no Hipercarnes. Confira as ofertas desta quarta. Alcatra com picanha R$ 39,89 o quilo. Costela bovina R$ 19,89 o quilo. Peito sem osso R$ 26,99 o quilo. Nova loja em Itaparica. Hipercarnes, a sua casa de carnes. Ok, olha, Hipercarnes. Essa é a marca de boutique de carnes. Foi muito bom estar com você, construir esse programa com muito carinho e te apresentar assim, braços e casa aberta. Voltamos na próxima semana. Até o próximo programa. Casa Mais Família com Fabrício Fabre. Oferecimento. Compre, compare, comprove. Uniaves, sempre a melhor escolha. Somos apaixonados por linguiça para churrasco Cofrio. Cofrio, sabor a toda prova. Iriri Beach Water Park. Lazer em família.